Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura aqui do canal Educação. Na nossa aula de literatura, você assiste nas salas da Rede Seduc, que você assiste também no YouTube. Nós vamos hoje fazer uma intelecção de textos do parnasianismo, resolução de questões sobre os principais autores, com os principais textos. Vamos recuperar algumas informações também preliminares, para a gente não ter aquele problema de errar as questões, que a gente trouxe para que vocês possam exercitar os conhecimentos literários a respeito dessa escola, que marca o final do século XIX, dentro da literatura nacional, tá? Vou falar um pouquinho, nosso cartel aí, ó. A gente tem como informação literatura brasileira, era nacional, vamos falar do parnasianismo, vamos trazer aí, ó, interpretação e análise dos poemas dos 3 poetas mais festejados do parnasianismo, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e o brilhante Olavo Bilac. Compreender a importância e o gosto da poesia parnasiana até o advento da Semana de Arte Moderna. E hoje é dia de resolver questões, gente. Olha, resolver questões é lembrar um pouquinho aí da literatura parnasiana, tá? O parnasianismo é uma estética literária muito importante. Necessariamente, vamos rever aqui a minha fala. A importância deles é de mostrar aí uma situação curiosa. O brasileiro tem certos gostos que, meu Deus, pronto. O parnasianismo começa no Brasil em 1882, praticamente aí bem mais de 20 anos depois da sua origem na França. A publicação das revistas francesas, que contavam com poemas de Théodore d'Anvillers, Leconte de Lisle, Charles Baudelaire e Théophile Gautier, começaram a motivar alguns artistas brasileiros, principalmente Olavo Bilac, Teófilo Dias, né? Aí, autores dessa representatividade que se afeiçoou novamente aos encantos de uma literatura metrificada, rigorosa, cheia de selemelex, né? Como a gente diz aqui no coloquial. Da França para o Brasil, a gente vai encontrar aí essa influência que a França acaba incorrendo em toda a sociedade conhecida praticamente no final do século XIX, tá? Então, os franceses passam a ser sinônimos de elegância, sofisticação, e todo mundo com inveja dos caras queriam imitar. No Brasil, a gente traz esse universo parnasiano através de 3 autores. Está lá, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. Os parnasianos foram conhecidos pela arte, era o seu lema, só interessava para eles a produção mais aprimorada possível de uma representatividade artística. Nós vamos encontrar aqui características como a perfeição das obras poéticas, o preciosismo lexical, palavras selecionadas a dedo, tá? As mais bonitas e difíceis e que ninguém anda falando por aí. Descritivismo, que coisa! Descrevendo objetos plásticos, e a gente vai ver que eles ficam alucinados por conta disso. Aí o racionalismo, o universalismo, o apego à tradição clássica, o gosto pela mitologia greco-latina e até mesmo questões mais apimentadas, como essas referências eróticas, né? As figuras femininas que apareciam representadas por deusas, né? Esse universo tão diferenciado. Vamos lá, gente, olha. A primeira atividade tem um trecho de um poema conhecido de Olavo Bilac, chamado Profissão de Fé. Na Profissão de Fé tem um trecho dele que diz o seguinte: torce, aprimora, alteia, lima a frase. E, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina
dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Muito bem. Nesse trecho do Olavo Bilac, ó, ele diz que ele quer ser um ourives. Oh, perdão aqui, deixa eu voltar, que eu não coloquei o nosso marca-texto. Ele quer ser um ourives. Você sabe quem é o ourives? Tá aqui o cidadão, ó. Olha o ourives aqui. Pronto, a fotinha do ourives. O que é que o ourives está fazendo? Com a sua chaminha delicada, está lapidando uma joia e transformando uma pedra de ouro em um objeto de grande aí adoração. E aqui a gente tem a nossa primeira questão, tá? Primeira questão que diz o seguinte: no excerto, a atividade poética é comparada ao trabalho do ourives. Por quê? Para o autor, o ourives e o poeta não se assemelham ao, ou, né, para o autor, o poeta não se assemelha ao trabalhador artesanal. Letra B, o poeta se identifica com a natureza. Letra C, a poesia é preciosa como um rubi. Letra D, a poesia não pode faltar a rima. E letra E, o poeta é como um lapidador. Olha aí, gente. Olha, o poeta não se assemelha a um trabalhador artesanal? Não foi isso que ele disse. Pelo contrário, ele disse que quer ser como ourives, um trabalhador artesanal, fazendo as coisas ó, com o mínimo detalhe, com todo tipo de delicadeza, transformando o ouro, transformando o rubi, transformando uma estrofe, principalmente numa joia rara. Ele não se identifica não é com a natureza, não. Ele se identifica com a perfeição da natureza, dessa situação. A poesia é preciosa como um rubi, né? Ela não é só preciosa como um rubi, é como ouro. Para ele, a poesia precisava de um processo extenuante de trabalho, lapidação mesmo, né? Dessa literatura que representa esse universo. Então, a alternativa correta da metáfora sugerida por ele, de que ele é parecido com o ourives, era de dizer que ele e o ourives são lapidadores. O ourives pega o ouro e lapida, ele pega a palavra e transforma isso em uma estrofe cristalina, linda e maravilhosa. Tá? Alternativa correta, letra E. Próxima, vamos lá, aqui, tá voltando. Vou pedir aqui 3 minutinhos para você ler esse texto do Olavo Bilac. E a questão também já movimenta aí para a gente poder articular isso e começar a trazer a interpretação desse texto. 3 minutinhos aqui, por favor.
Vamos lá, gente. Ó, há um poeta. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lime, sofre e sua, mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um tempo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. É eloquente o poema que fala sobre como se faz poesia parnasiana. Olavo Bilac foi um dos representantes do parnasianismo, escola literária pautada pelo esteticismo e pela imobilidade ou impessoalidade na elaboração dos textos. O soneto a um poeta apresenta marcas parnasianas, pois o eu lírico prioriza a preocupação formal presente na escolha do gênero elegíaco. Letra B, há os aspectos descritivos e formais como bases para a construção poética. Letra C, uma linguagem culta e hermética como os meios de interação com o leitor. Letra D, a aproximação das situações cotidianas no ato da elaboração poética. Ou letra E, o isolamento do artista literário, visando não contaminar o texto religioso. Nem de religião, ele falou só do Beneditino, porque ele disse que, como Beneditino, ele precisa se isolar. Isolar para quê? Para descrever com precisão, com delicadeza, para construir uma coisa perfeita. Para que você olhe e você diga, isso aí foi muito difícil. Não. Para que esconda na poesia todo o trabalho que ela dá e se apresente sempre a imagem mais bonita que a gente tem para oferecer. Alternativa correta, letra B. O poema tematiza de modo central, vamos lá, algumas características da estética parnasiana. Vamos. Impessoalidade e objetividade no tratamento da realidade. Vamos ver. O emprego da linguagem rebuscada e preferência por formas fixas. A exploração da mitologia grega, da cultura clássica, que se manifesta com a comparação da arte a um tempo grego, segunda estrofe. Letra D, a valorização da estética e a busca da perfeição formal, exprimindo o fazer poético no verso trabalha, teima, lime, sofre, sua. Ou a valorização da subjetividade da emoção e da oposição ao racionalismo. Eles não gostavam da subjetividade, muito menos da emoção. Eles buscavam exatamente o contrário, que é o racionalismo, tá? Das alternativas aqui, valorização da estética e busca da perfeição formal, sim. Exprimindo o fazer poético no trabalho. Trabalhe, teime, lime, sofre, também, gente, ó. Pode ser, acho que foi aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente trouxe para letra D de danadinho, né? A exploração da mitologia grega e da cultura clássica, que se manifesta na comparação da arte a um tempo grego, na segunda estrofe, né? A mais perfeita é a letra D, tá? Vamos lá, gente, ó, pedir aqui, lógico, 3 minutinhos para você analisar o texto. Leia o texto aí, Mal Secreto, um próximo autor do parnasianismo é o Raimundo Correia. Raimundo Correia é um poeta, né, parnasiano, que traz aí essa representação dessa literatura mais, vamos dizer assim, intensa dentro dos aspectos. 3 minutinhos, por favor.
Ok, gente, ó. Mal secreto. Se a cólera que espuma e a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se eu pudesse, o espírito que chora, ver atrás da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosas, tá? Então, a gente vai poder identificar nesse poema, né, uma corrente proposta uma coerente, né? Esse poema coerente com a proposta parnasiana de um cuidado formal, é um soneto, racionalidade na condição temática, ele vai apresentando aí o mal secreto, que são as dores humanas que muitas vezes nós não apresentamos na nossa face. O soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. A concepção do eu lírico, né, na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, letra a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Letra C, a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Letra D, o Instituto de Solidariedade conduz o indivíduo a piedar-se do próprio. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social, tá? Vamos lá? A característica mais importante aí é a necessidade de ser socialmente aceito, faz com que a gente esconda, né, as nossas marcas pessoais. De forma dissimulada, a gente esconde as coisas que podem escandalizar as pessoas e os sofrimentos que possam aí denotar algum tipo de fragilidade. Então, a gente vai encontrar na letra a característica mais importante aí do soneto, tá? Outro texto do nosso autor, né? As Pombas. Raimundo Corrêa escreve esse texto para falar metaforicamente a respeito de alguns aspectos importantes. Você está vendo aí que necessariamente a gente vai encontrar dentro dessa situação a possibilidade de nós termos aqui a relação em que nós construímos uma análise, né, reflexiva a respeito de alguns aspectos, tá? E aí a gente, vou pedir também aqui um tempinho para a nossa diretora de imagem, para que você possa aí ler pessoalmente, né, para que você possa entender um pouquinho já a poesia. A leitura pessoal faz com que a gente possa entrar nesse campo aí de interpretação, para que a gente possa entender as palavras que o autor, procurar entender as palavras do autor que ele criou, tá? Para esse texto aí, vou pedir mais 3 minutinhos para a gente poder levantar as questões sobre ele. Coloquei algumas questões sobre esse texto do Raimundo Correia. 3 minutinhos, por favor.
Vamos lá, gente, ó. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida noitada sopra, aos pombais de novo elas serenas, rufiando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, por céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam e eles aos corações não voltam mais. O poema de Raimundo Corrêa ilustra o parnasianismo brasileiro. Dele podem se depreender as seguintes características do movimento literário. Letra A. Soneto em versos decassílabos com predominância de descrição de vocabulário seleto. Letra B. Versos livres com predominância de narração e ênfase nos aspectos sonoros. Letra C. Versos sem rima, liberdade na expressão de sentimentos e recorrência às imagens. Letra D. Soneto com versos livres, exploração do plano imagético e sonoro. Letra E. Soneto com rimas raras, com descrição e presença da mitologia. Bom, gente, mitologia eu não encontrei nenhum outro aí, não, tá? Sonetos de versos livres, os parnasianos não gostam de versos livres, os versos deles são altamente metrificados, tá? Sem rima também, tem que ter rima, porque é para ser padronizado na perfeição. Os sonetos de versos decassílabos, com predominância de descrição e vocabulário seleto, é uma das características desse movimento. Ainda sobre o mesmo texto, vamos analisar aí, gente, ó. Na sexta questão. Os dois últimos versos fogem, mas aos pombais as pombas voltam e eles aos corações não voltam mais. Mostra o seguinte: o enobrecimento da velhice após a realização dos sonhos da juventude. Letra B, uma mentalidade conformista em relação ao amor e às desilusões vividas na juventude. Letra C, uma irritação com a dificuldade de se realizarem os sonhos. Letra D, um relativo menosprezo para com os sentimentos humanos vividos na juventude. Ou letra E, uma visão pessimista da condição humana em relação à vida e ao tempo. Bom, quando ele fala lá que no azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam e eles, os adolescentes, aos corações não voltam mais. Ou seja, por quê? Porque a vida segue. A vida vai seguindo, as coisas vão mudando e você não volta a ter aquela percepção ingênua da adolescência. E aí ele fala sobre essa perda de forma negativa, né? Para marcar essa representação negativa a respeito desse tema. Alternativa correta, letra E. Olha aí, chegamos ao Alberto de Oliveira, tá? O poeta dos vasos. Vamos conhecer um deles? Vou pedir aqui 3 minutinhos para você ler o vaso grego, para ver se combina com a decoração de sua casa, né? Combina aí com esses aspectos mais relacionados para que a gente possa trazer para vocês. 3 minutinhos, por favor.
Vamos lá. Vaso Grego, de Alberto de Oliveira. Outro poeta parnasiano, gente, ó. Esta de áureos relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que a o suspendia, e então, ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos deuses seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira, tocando-a e ouvindo aproximando as bordas, finas há de lhe ouvir-lhe cânora e doce. E nota a voz, qual se antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual essa voz de Anacreonte fosse. Integrando a estética parnasiana, o Alberto de Oliveira apresenta uma composição intelectualizada. Considerando o poema Vaso Grego, outra característica marcante é observada. Letra A, o refúgio no passado. Letra B, pessimismo e mitologia. Letra C, uma abordagem metafísica. Letra D, a musicalidade e sinestesia. Letra E, um objeto descrito intensamente. O que a gente vai poder observar aí, gente, ó, é que ele vai trabalhar com uma descrição, né, minuciosa do vaso grego aqui. Ah, cadê? Não coloquei aqui. Opa, perdão. Pronto. Peraí, deixa eu passar aqui. Pronto. Não colocou? Ah, não colocou. Mas eu vou pintar aqui para a gente poder identificar o recurso, né? Bom, refúgio do passado não, né? Mitologia sim, mas pessimismo também não. Uma abordagem metafísica, ele explica a existência humana? Também não. A musicalidade e a sinestesia não são características do parnasianismo, são do simbolismo. Mas o objeto descrito intensamente, aí esse não tem como escapar. Alternativa, letra E. O objeto é descrito intensamente, a gente vai poder identificar a característica do parnasiano Alberto de Oliveira. Vamos lá, deixa eu voltar mais para frente. Esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa, um dia já de aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo ao novo Deus servia. Assinale a alternativa que contém características parnasianas presentes no soneto. Vamos lá. Letra A. Busca de inspiração na Grécia clássica, com nostalgia e subjetivismo. Esse negócio aqui de nostalgia. Os parnasianos não gostavam muito desses sentimentos e principalmente dessa visão subjetiva. Eles gostavam mais da objetividade. Versos impecáveis, misturando mitologia clássica com sentimentalismo amoroso. Negócio de sentimentalismo amoroso é que peca aqui. Revalorização das ideias iluministas e descrição do passado, eles não gostavam muito de políticas sociais ou aspectos que movimentassem esse lado social, né? Descrição minuciosa de um objeto e busca de um tema temático ligado à Idade Média, ou melhor, à Grécia Antiga, aí sim está correto, tá? Na letra E, o que deixa a questão errada é esse ardor sensual. Também os parnasianos eles eram muito comedidos, controlados em excesso para evitar essas situações mais fortes. Vamos lá, gente, ó. Próximo texto, caminhando aí para o nosso finalzinho de aula, nós temos o vaso chinês. Vamos acompanhar a leitura aí. Estranho mimo aquele vaso. Olha ele aí, ó. Viu
casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre um mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Vi um artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez por contraste à desventura, quem o sabe? De um velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia não sei o que com aquele chin, de olhos cortados, à feição de amêndoa. Olha aí, gente, descrevendo a mimosa visão que ele teve de um vaso em cima de uma pedra de mármore entre um leque e um bordado. Aí ele parou para ver aquela decoração. Aí, ó, só elogios, né? Diz que o artista era fino, que ele puseram um coração, flores rubras, tinha um ardente calor, mas aqui um calor controlado, sombrio. E aí ele vê, olha, que esse velho mandarim soube trabalhar toda essa sofisticação desse objeto de decoração. Para se preocupar mais com o objeto de decoração, a gente vai ver que o Alberto de Oliveira revela que um poeta é distanciado da realidade, ele é um poeta engajado. Com a leitura do vaso chinês, a gente pode dizer que ele é um poeta crítico, que ele é um poeta irônico ou que ele é um poeta informal, gente. Olha, a pessoa que se prende a falar somente dos vasos, é lógico que vai ser um poeta distante da realidade. Pode o mundo estar se acabando e ele está achando lindo, bordado, o leque, olha que coisas, desenhos, cores, tudo mimoso aí dentro da produção do nosso autor mais importante. Para a gente terminar aqui, ó, nossa aula, 3 minutinhos, ou melhor, não era para ser só aí dentro dessas especificidades. Vamos terminar aqui com a última questão com relação ao parnasianismo. É correto afirmar que é um movimento, letra A, sentimentalista, letra B, que assume uma visão crítica da sociedade, letra C, que seus autores estiveram sempre atentos às transformações no final do século XIX e no início do seguinte. Letra D, cujo traço mais característico é um endeusamento da forma, que seus poetas mais expressivos, que seu poeta mais expressivo, Olavo Bilac, defendeu um retorno à arte barroca. Vamos lá analisar aqui as questões para a gente poder visualizar essas informações aqui. Estamos chegando ao final da nossa aula. É um poeta sentimentalista? Não, não eram de sentimentos que os parnasianos gostavam. Principalmente porque eles controlavam o máximo possível aí dessa proposta, né? Trazendo aí essa literatura que trouxesse esses elementos aí constitutivos. Que assume uma visão crítica da sociedade, não tínhamos pretensão nenhuma dos parnasianos criticar essa sociedade, porque eles queriam se ver distante delas. Não estavam relacionados a nenhum tipo de problema que eram enfrentados a esse momento. Que seus autores estiveram sempre atentos às transformações do final do século XIX? Atentos não, mas alienados sim. Estavam preocupados em vasos, em descrever aí aspectos mais melodiosos dessa literatura, tá? A gente não tinha esse aspecto aí tradicional. Cujo traço mais característico é o endeusamento da forma. Aí sim a gente tem a característica, que inclusive eles chamavam essa característica, gente, de arte pela arte. Ou seja, a forma mais perfeita é aquela que você vai identificar. O Olavo Bilac não defendeu o retorno da arte barroca, ele defende o retorno da arte clássica. Gente, nós terminamos a nossa aula aqui de literatura, trabalhando com a intelecção de textos do parnasianismo. Me despeço, desejando a vocês uma ótima noite e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!